Milhares de refugiados de Nagorno-Karabakh chegaram à Armênia. Kosovo busca responsáveis pela morte de um policial. Ataque russo em larga escola contra Odessa. Tanques árabes dos Estados Unidos chegam à Ucrânia. O sentimento agridoce de centenas de venezuelanos na fronteira com os Estados Unidos. Empresários europeus questionam o futuro lá na China. Pequim expressa a preocupação após a cirurgia. Lula vai despachar do Alvorada por 4 semanas. E ainda em PCA 15, a prévia da inflação sobre 0,35% em setembro, puxada por alta na gasolina. Terça-feira, 28 de setembro. Começa agora. Boa tarde. Boa tarde. Começando agora, e já vamos falar sobre os agentes de segurança do Kosovo que seguem buscando nesta segunda-feira os responsáveis pela morte de um policial na véspera. O governo da Pristina responsabilizou a Sérvia pelo incidente e acusou de dar guarida e 6 dos supostos agressores. As buscas por dezenas de suspeitos da morte de um policial no domingo continuaram nesta segunda-feira no Kosovo. Um grupo de homens armados se entrincheirou em um mosteiro no domingo, depois de uma emboscada contra uma patrulha policial que deixou um agente morto perto da fronteira com a Sérvia. Segundo as autoridades kosovares, 6 agressores foram para a Sérvia, onde recebiam atendimento em um hospital, e 4 foram abatidos. O Ministério do Interior pediu ao governo do país vizinho que entregue imediatamente os homens para que sejam processados. A pasta também informou que autoridades apreenderam uma quantidade excepcionalmente grande de armas pesadas, explosivos, uniformes, reservas de comida e equipamentos. Foram encontrados mapas e plantas, e nos veículos que indicam um longo plano, bem pensado e coordenado. Estes mapas e planos são a prova de que não estamos lidando com grupos locais, mas com uma organização terrorista, que é dirigida e ordenada diretamente a partir de Belgrado. Foi estabelecido por especialistas locais e estrangeiros que, para essa quantidade de armas, essa organização e esses preparativos precisam de pelo menos vários meses. Belgrado se nega a reconhecer a independência desta antiga província, cuja população de 1,8 milhão de habitantes, majoritariamente albaneses, inclui uma comunidade de origem sérvia. A morte do policial e o enfrentamento aumentou as tensões no Kosovo após meses de atritos entre o governo de Pristina e as autoridades sérvias. A Rússia responsabilizou o governo do Kosovo pelo sangue derramado e advertiu para o risco de arrastar toda a região dos Balcãs para um abismo perigoso. Mudando de assunto agora, o governo da Armênia estima que cerca de 7 mil refugiados do Nagorno-Karabakh chegaram no país nesta segunda-feira. Apesar da promessa, o Azerbaijão de garantir os direitos dos armênios que ficarem no território disputado há décadas pelos países. Milhares de refugiados de Nagorno-Karabakh chegaram à Armênia nesta segunda-feira. O governo armênio estima que cerca de 7 mil pessoas foram deslocadas à força e tenham chegado desde domingo. Na cidade armênia de Goris, perto da fronteira com o Azerbaijão, os deslocados se aglomeram em um centro de acolhimento montado em um teatro. Um número enorme de pessoas estava lá. Estávamos simplesmente sentados um ao lado do outro no chão. Não importa se ricos ou pobres, tudo em um só lugar. Não tenho parentes aqui, nem para onde ir. O êxodo ocorre poucos dias depois que as tropas do Azerbaijão obtiveram uma vitória em uma ofensiva relâmpago contra as forças da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh. A região é povoada principalmente por armênios e foi anexada pelo poder soviético ao Azerbaijão em 1921. Armênia e Azerbaijão, 2 ex-repúblicas soviéticas, entraram em confronto militar naquela região de 1988 a 1994 e em 2020. Após esse último conflito, a Rússia enviou uma força de paz para o território. Os separatistas dizem que 200 pessoas foram mortas nos combates da semana passada, incluindo 6 soldados russos que faziam parte do contingente de manutenção da paz.
O Azerbaijão disse que 2 de seus soldados foram mortos pela explosão de uma mina no domingo. O governo do país prometeu garantir os direitos dos armênios, que permanecem no enclave, e espera que eles sejam reintegrados à sociedade do Azerbaijão. Os habitantes de Nagorno-Karabakh, independentemente da sua etnia, são cidadãos do Azerbaijão. Os seus direitos são garantidos pelo Estado do Azerbaijão. As declarações de İlham Aliyev foram feitas durante entrevista coletiva ao lado do presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Nakhchivan, uma faixa de terra entre a Armênia e o Irã. Autoridades ucranianas anunciaram a morte de 2 civis em um ataque de grande escala russo contra Odessa ontem, segunda-feira. No mesmo dia, o presidente Volodymyr Zelensky comemorou a chegada dos tanques americanos Abrams, prometidos pelo Washington na semana passada. O cenário era de destruição nesta segunda-feira, na cidade portuária de Odessa, na Ucrânia. Autoridades confirmaram a morte de 2 civis em ataque russo de grande escala, 3 dias depois de a Ucrânia ter bombardeado a sede da frota russa nesse mesmo mar, situada em Sebastopol, na Crimeia, uma península anexada por Moscou desde 2014. Були застосовані і високоточні калібри, e надшвидкісні. Foram usados mísseis Calibre e supersônicos Onyx de alta precisão. A investida atingiu a infraestrutura portuária. O edifício do Porto Marítimo e o edifício de um hotel que não funciona há muitos anos foram destruídos, mas o inimigo considerou um centro de comando e alvejou a estrutura. Який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення і поцілено саме по ньому. De acordo com as forças de segurança de Kiev, a maioria dos drones de combate e mísseis lançados pelos inimigos foram derrubados. Pelo outro lado, o Ministério da Defesa russo indicou que foi efetuado um bombardeio de grande escala contra centros, nos quais estavam alojados mercenários estrangeiros e outros utilizados para a formação de grupos de sabotagem. Também no sul da Ucrânia, autoridades locais relataram a morte de 2 pessoas de aproximadamente 70 anos em um ataque aéreo russo em Berislav, na região de Kherson. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou a chegada dos primeiros tanques americanos Abrams, em um momento em que seu exército tenta aproveitar as últimas semanas de bom tempo antes do frio. Sem apontar quantos blindados desembarcaram, o líder agradeceu aos aliados pelas promessas cumpridas. Na semana passada, em visita à Casa Branca, Zelensky ouviu de Biden que seriam entregues 31 tanques Abrams, equipados com munições de urânio empobrecido de 120 milímetros. Tais munições podem perfurar os blindados, mas são consideradas controversas, pelos riscos tóxicos para os militares e sua população. Agora, para fechar o nosso primeiro bloco, e depois de semanas de uma rota perigosa, centenas de venezuelanos viveram momentos agridoces ao chegar em Aruca, a fronteira dos Estados Unidos com o México, e encontram um forte dispositivo de segurança, com homens armados e arame farpado. Momentos de alívio e medo na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Depois de semanas percorrendo rotas perigosas, centenas de venezuelanos chegaram no final de semana a Eagle Pass, onde encontraram o último obstáculo da travessia para o sonho americano: muitos militares armados e longas cercas de arame farpado. Agora o que estamos discutindo é como passamos. Temos crianças pequenas, não temos comida, não temos água. Temos uma filha especial, só queremos passar. Vítor Manuel diz que a crise de seu país consumiu suas energias e esperanças e por isso decidiu emigrar. Minha vida foi passando e não vi fruto de nada, porque lamentavelmente o país onde nasci não me deu oportunidades. Foram 55 dias de sofrimento para percorrer os quase 5.000 quilômetros da travessia. Com milhares de compatriotas, ele cruzou a densa e perigosa selva de Darién, entre Panamá e Colômbia, onde os migrantes enfrentam os perigos naturais e a violência das máfias.
Pensei que o mais difícil era a selva e me dei conta de que a selva de concreto não tem comparação com aquela onde vivem os animais, porque eles se comportam melhor do que as pessoas. Eagle Pass, uma cidade do Texas com quase 30 mil habitantes, tem sido a porta de entrada para milhares de imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Desde outubro do ano passado, as autoridades americanas informaram ter interceptado 2.200.000 migrantes na sua fronteira sul. O número demonstra o desafio que Washington enfrenta na questão migratória, um tema que divide a sociedade americana e é usado politicamente por republicanos e democratas para trocar ataques. Muitos desses migrantes, alheios a esta polêmica, querem deixar as dificuldades para trás e pensar em um futuro melhor. Não queremos ficar nem queremos voltar. Essa viagem tem sido muito difícil. Intervalo rápido agora, aqui no nosso Boa de Mundo, logo após o nosso intervalo, você confere. Empresários europeus questionam o futuro na China, pedindo expressa preocupação. Após cirurgia, Lula vai despachar da alvorada por 4 semanas. E também IPCA 15, prévia da inflação sobre 0,35% em setembro, puxada por alta na gasolina. Nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta aqui na tela da UFTV Mundial. Agora vamos falar sobre a internação que vai ser na próxima sexta-feira para uma cirurgia, né? Sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será depois do procedimento. O presidente vai despachar da alvorada por 4 semanas. O presidente Lula será internado na manhã desta sexta-feira em Brasília. Lula vai ser submetido a uma cirurgia no lado direito do quadril. Nesta segunda-feira, o presidente falou sobre o assunto. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. A cirurgia é devido a uma artrose na cabeça do fêmur, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, o que causa dores e até limitações de movimento. Eu já fui presidente há 8 anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e quem sabe na segunda-feira já está outra vez trabalhando. O procedimento vai ser realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Quando tiver alta do hospital, o presidente vai para o Palácio da Alvorada, residência oficial, de onde vai despachar ao longo de 4 semanas. Faça a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Trocando de assunto mais uma vez agora, para falar sobre a tensão comercial entre a China e a União Europeia, que aumentou nesta segunda-feira. A Comissão Europeia do Comércio faz visita a Pequim. O comissário de Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis, afirmou nesta segunda-feira que as empresas europeias têm questionado o futuro na China devido ao endurecimento das leis e à politização do ambiente de negócios. As declarações dadas em visita à China acontecem em um momento de tensões crescentes depois do anúncio de que o bloco europeu vai abrir uma investigação sobre subsídios à produção chinesa de carros elétricos. Enquanto isso, empresas europeias estão preocupadas com o rumo da China. Vários questionam a posição neste país, perguntando se o que muitos chamavam de relação ganha-ganha nas últimas décadas poderia se tornar uma dinâmica de perde-perde no futuro. O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng reiterou nesta segunda-feira o descontentamento com as declarações.
A China, mais uma vez, expressa descontentamento e preocupação com os planos da União Europeia de lançar uma investigação anti-subsídio nos carros elétricos chineses. Esperamos que o lado europeu tenha cuidado nesta questão e continue a manter o mercado livre e aberto. Isso é bom para os consumidores europeus, bom para o desenvolvimento verde de baixo carbono e para a cooperação global contra as mudanças climáticas. O comissário europeu também criticou a recusa da China em condenar a guerra da Rússia na Ucrânia e disse que a postura de Pequim afeta a imagem do país, não só entre os consumidores, mas entre as empresas. A China tenta se posicionar como uma parte neutra no conflito, ao mesmo tempo em que oferece a Moscou uma salvação diplomática e financeira vital, à medida que o isolamento russo se aprofunda. Agora eu vou falar sobre o IPCA 15, a prévia da inflação sobre 0,35% em setembro, puxada por alta na gasolina. Com o resultado, o IPCA 15 acumulou 5% na janela de 12 meses. A gasolina subiu mais de 5% esse mês, contribuindo com 0,5 pp no índice. Veja a seguir a reportagem feita por Rodrigo Jesus. O Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,37 em setembro, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O índice teve aceleração de 0,07% na comparação com o mês anterior, quando teve alta de 0,28% para agosto. Em setembro de 2022, o IPCA 15 foi de menos 0,37%. Com o resultado, o IPCA 15 acumula 5% na janela de 12 meses. Já no ano de 2023, o acúmulo é de 3,74%. O destaque absoluto da medição foi a alta da gasolina, que subiu 5,18% no mês e foi subitem com maior impacto no resultado do mês. O grupo de transporte teve alta de 0,2%, maior alta entre os 9 grupos do IPCA 15. Dos 9 grupos medidos pelo IBGE, 6 registraram alta no mês de setembro. Além do transporte, o destaque da alta fica com a habitação, apesar da desaceleração em relação ao mês anterior de 1,8%. Na ponta oposta, o grupo de alimentação e bebida segue uma trajetória de desaceleração, com uma queda de 0,77% no mês. A contribuição é de menos 16% no índice geral. Variação dos itens em setembro mostra que a alimentação e bebida teve menos 0,77%, a habitação 0,30%, artigos de residência menos 0,47%, vestuário 0,41%, transportes 2,02%, saúde e cuidados pessoais 0,17%, despesas pessoais 0,35%, educação 0,05% e comunicação com menos 0,15%. A gasolina voltou a ser a grande vilã da inflação brasileira nos resultados do IPCA de agosto, divulgado no mês. O IBGE já mostra que o combustível era o subitem com maior inflação no ano. A prévia da inflação revela que a situação deve se agravar. O IPCA 15 pega por completo o reajuste para cima dos preços da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras no dia 15 de agosto. O litro da gasolina subiu 41 centavos e o do diesel 78 centavos. Além da alta de 5,18% da gasolina, o diesel também teve alta expressiva de 17,93% no mês. O combustível tem papel importante na inflação de médio prazo, pois demanda reajuste de preços da cadeia logística de bens com altas dos fretes. O gás veicular teve uma discreta alta de 0,05%. Já o etanol teve uma queda de 1,41%. Assim, o subgrupo de combustíveis fechou o mês em alta de 4,85%. Nos destaques de alta, o grupo habitação também traz pressão
na vinda de energia elétrica residencial. O subitem, contudo, havia coletado queda recente por conta do bônus de Itaipu, que gerou um desconto nas faturas no mês de julho. Além da readequação dos preços, houve reajuste relevante de tarifa em Belém, que puxou os preços para cima. Parte da trinca de maior peso entre os grupos do IPCA 15, o grupo Alimentação e Bebidas teve nova deflação no mês, caindo 0,77%. Novamente, o recuo foi impulsionado pelo preço de alimentação no domicílio, que caíram 1,25% em setembro. O IBGE destaca as quedas da batata inglesa, da cebola, do feijão carioca, do leite longa-vida, das carnes e do frango em pedaço. O destaque de alta foi o limão, a alta de 32,2% no mês. A banana d'água, o arroz e as frutas também subiram. Por fim, a alimentação fora do domicílio subiu 0,46% e teve leve aceleração em relação ao mês anterior, com a alta dos lanches e nas refeições. A expectativa de mercado para o resultado de setembro do IPCA 15 era de uma alta de 0,37%, quase uma linha como que foi observado. Como funciona com a prévia do mês, o mercado acredita que é um bom sinal de controle da inflação, apesar do reajuste forte dos combustíveis. A abertura veio benigna, os serviços subiram um pouquinho, mas o núcleo desaceleraram. O índice de difusão também desacelerou. Foi o IPCA 15 bem comportado dentro do esperado, diz Helena Veronese, economista-chefe do BSAI de Investimentos. Agora eu vim aqui para falar para vocês que o nosso portal 05 Notícias, aqui na TV Mundial, está fazendo uma pesquisa lá nos stories sobre quem votar para o Conselho Tutelar. Amanhã a gente vai trazer o resultado da votação aqui no nosso jornal. Então fica ligado, vale a pena ir lá e participar dessa pesquisa. O Instagram está aparecendo aqui embaixo. Agora sim, boa tarde de hoje, encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de hoje. Um abraço para você e até amanhã. Logo mais à noite, no Jornal Mundial.